E o aumento populacional entra em algum tópico dessa conversa toda? Então, esse eu acho que é o principal motivo para a gente rever os nossos conceitos. Quando a Terra tinha 3 bilhões de habitantes, né, tinha espaço para todo mundo, tinha água para todo mundo, tinha comida para todo mundo. Apesar de que às vezes o acesso não era tão fácil e tal, como diz o Harari. Hoje tá ficando um volume de pessoas, onde o volume de água que se gasta numa cidade e o processo que a gente tem de captação de água, né? Você capta água lá das represas, lá, Guarapiranga não, a Piracaia, lá, aqueles lados lá de beira de Minas, traz isso no encanamento e tal, para você escovar o dente aqui. E essa água é tratada, tem um custo muito alto essa água. E varia de 20% a 45% de desperdício de água só em vazamento de tubulação, gato, essas coisas que acontecem no meio do caminho. Então, assim, esse processo todo tem que ser repensado, né? Hoje já existem startups e empresas pensando como eu faço para gerenciar a água da cidade de outra maneira que não seja ir buscar ela lá fora. Né? Não tem como resolver essa questão da água? Então, sempre tem, né? A tecnologia é capaz, se você fizer um festival de startup para encontrar solução de água, conforme o tamanho do prêmio, em 3 meses você tem a solução da água aqui, né? É questão de força de vontade, né? O próprio Bill Gates desenvolveu lá um vaso sanitário que não usa água. Ele decompõe, enfim, toda o resíduo humano, né? De qualquer forma, ainda é muito caro, né? Mas se isso entrar em produção, virar não sei o que, daqui a pouco a gente não está gastando água para dar descarga. Né? Eu não sei como é que está a taxa de natalidade versus mortalidade hoje, mas eu imagino que a gente esteja aumentando a população mundial ao longo do tempo, né? Aí que essa é a pergunta, tem como viver num mundo bom com cada vez mais gente? Então, a briga da ONU hoje, né, com o tal dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, é porque justamente se previu que até 2050 nós vamos ser, se não me engano, 9 para 10 bilhões de pessoas na Terra. E o que acontece? Quando você tem um lugar, por exemplo, que falta água, você tem um êxodo humano. Então aí uma cidade, né, fazendo um exemplo bem pueril, né? Então você tem uma cidadezinha lá que estava tudo resolvido e tal, e lá perto tem uma cidade que falta água. Aí todo mundo que está na cidade muda para cá e essa cidadezinha que era legal vira um caos. Isso está acontecendo de maneira global, seja por guerra, seja por falta d'água, seja por falta de comida, as pessoas começam a se mobilizar. E a ONU está prevendo que um dos grandes motivos de êxodo nos próximos anos vai ser falta de água, né? Então na África, por exemplo, hoje tem uma iniciativa muito bacana que eles estão fazendo lá um corredor de árvores. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas assim, eles querem fazer, eu não lembro o número, assim, mas são milhares e milhares de árvores sendo plantadas e tal, para transformar um trecho da África em floresta. Por quê? Para ver se volta a chuva, né? Agora, isso é um pensamento científico? Isso é um pensamento indígena, né? E não está errado, né? Mas aí, o que a gente faz? A gente tem que parar de reproduzir? A gente continua? Existe... Não, eu acho que a gente... por exemplo, você pega o Japão. O Japão é um lugar que não tem espaço. Então a população foi crescendo. Como é que eles estão resolvendo a questão no Japão? Prédio, né? Assim para cima, né? Não, eles têm, primeiro, propriedades minúsculas. Sim. No Japão você tem que ser muito rico para dizer, eu quero ter uma casa com quintal e tal. O pessoal mora lá praticamente jaula, né? Nos caixotes. Então isso é uma adaptação que o povo está tendo que fazer. Mas já existem muitas cidades no Japão que são lixo zero. A lata de lixo você abre com um cartão magnético. Você tem uma cota de lixo que você pode usar. A partir dali, quando você abre a lata do lixo, eles te cobram. Porque você passou da tua cota de lixo. Putz, mas o cara joga no chão? Não, o cara compra menos, o cara compra mais racionalmente, o cara gera menos lixo. Né? Entendi. Isso tem a ver com aquele, como é que é, crédito carbono, pegada ecológica, todo esse papo aí. O que é isso? Tem. Cada um tem. Todo mundo gera, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, você gera monóxido de carbono pelas suas atividades. Você liga o carro, você liga o micro-ondas, todas as suas atividades vão gerando
produção de CO2 de alguma maneira. E isso que é a tal da compensação de carbono, que hoje o agronegócio está tentando liderar esse caminho, que é: eu crio vaca, mas eu planto floresta, eu preservo uma determinada área de mata na minha propriedade, e com isso eu compenso aquilo que eu desmato, aquilo que eu gero de carbono. Então não é parar de fazer certas atividades, é fazer uma outra que vai equilibrar essa que tu fez. É uma conta corrente que você tem na tua vida sustentável, vamos dizer assim, né? Você não pode gastar mais do que você ganha, você não pode gastar naquilo que não vai te atender, enfim. Mas nós, como indivíduos, temos como fazer algo em relação a isso? Tudo começa pelo indivíduo. Se você for esperar o governo, o chefe da empresa, não sei o quê, tudo bem, eles têm uma responsabilidade maior porque o poder deles é maior, né? Quando você tem o diretor de uma empresa consciente, ele vem de baixo para cima, passando uma cultura de não gastar papel, não gastar água, não gastar seja o que for no processo dele, e isso contamina os funcionários que levam essa filosofia para dentro de casa e tal. E quando você não tem isso, você fala: lá na empresa ninguém liga, eu faço do jeito que eu quero e está tudo certo. Agora, é uma empresa que vai ficando cada vez menos eficiente, cada vez menos competitiva, né? Mas eu digo assim, eu não tenho como plantar uma árvore para cada vez que eu ligo o carro. Então, como é que eu faço isso? Puxa, hoje hoje em dia o Google resolve qualquer assunto. Dá um Google, quero plantar árvore. Você vai ver que existem ONGs que estão arborizando praças. Então você fala: eu não tenho lugar para plantar árvore no meu apartamento, mas eu posso contribuir com uma árvore na praça. Acho que no Largo da Batata ali fizeram um mutirão. Ali tinha até posto de gasolina. Fizeram um mutirão lá e tal. Acho que ainda não vingou. Na última vez que eu passei lá, ainda não estava totalmente arborizado. Mas foi feito um mutirão grande lá e plantaram muitas árvores lá num lugar que era um negócio de estacionamento de ônibus, né, se não me engano, ali. Então, assim, então hoje existem muitos mutirões para plantar, para replantar. Eu moro ali na divisa entre Santa Cecília, Higienópolis e Pacaembu, né? Então eu falo, eu tenho 3 mundos diferentes, né? Santa Cecília tem um jeito, o Higienópolis tem outro e o Pacaembu tem outro. E ali tem uma praça ali do lado do Hotel Samaritano, que a gente caminha por ali e tal de vez em quando. E aí eu estava indo e vi um cara plantando, um senhor plantando numa praça ali, do lado que tem, conhecido como Praça do Coco, né? Porque vem de coco, tá? Não me interpretem mal. E aí eu vi um senhor plantando lá e parei para falar com ele. Falei: o senhor tá bom? Pô, que bacana esse trabalho. O senhor tá plantando a serviço de alguém? Ele falou assim: eu planto aqui há 30 anos. Oi? Ele falou: aquela árvore eu plantei, aquela árvore eu plantei. Aí foi me mostrando. Eu diria que 60% das árvores da praça foi ele que plantou. Ele falou: todo fim de semana eu venho aqui, planto uma arvorezinha, dou uma arrumadinha ali e tal. Eu falei: mas alguém pediu? Não, eu faço porque eu gosto. Sensacional, eu fiquei encantado com o cara. Então, assim, você vê, é um indivíduo. Agora, a gente tem uma praça bacana ali no bairro por causa dele.